paz de Deus seja consigo, você que me assiste através deste canal. Que Deus possa abençoar a sua vida. E lembre-se, Deus te ama e ainda há esperança, motivos de nós nos gloriarmos no Senhor, na presença de Deus. E faça parte conosco do canal da Igreja Pentecostal Deus de Amor no YouTube e Facebook. O link está na descrição. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Esteja à vontade, exprima os seus sentimentos. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que nós temos que orar um pelo outro. E já vamos então logo à palavra de Deus. Abre a sua Bíblia na Epístola Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amem. Nesta manhã, para você que me ouve, nesta tarde ou noite, para você que me ouve, eu quero falar um pouquinho sobre o sofrimento. Venho com o tema sofrimento do cristão ou justo e a providência de Deus. Ou por outra, podemos dizer assim, Deus no meio do sofrimento. Quando o escritor falava sobre a tentação, estava a querer referia-se às perseguições, às aflições que o crente sofre nesta vida por parte do mundo ou de Satanás. O crente deve enfrentar as provações com alegria. Por isso eu disse logo no início, temos que nos alegrar na presença do Senhor. Há sempre um motivo de nós nos alegrarmos na presença de Deus, independentemente das circunstâncias em que estamos a enfrentar no nosso dia a dia. O sofrimento faz parte da vida e muitos fiéis, assim como também os estudiosos da religião, os crentes, digamos assim, então, não têm conseguido assimilar, não diria todos, mas alguns, não têm conseguido assimilar ou poder perceber os benefícios em momentos difíceis, críticos, em momentos dessa natureza que possa trazer na nossa vida. O sofrimento que o escritor pode estar a querer nos dizer, poderá ser o quê? As necessidades, as dificuldades financeiras que temos enfrentado no nosso dia a dia, a falta dos materiais, a falta disso e aquilo, etc. As circunstâncias difíceis, as tristezas, as angústias, os problemas, os maus tratos, as perseguições, isso tudo faz parte da vida. E o sofrimento não é um acidente de percurso, mas sim algo que Deus já havia agendado como uma providência de Deus na vida do cristão. Como é o caso, por exemplo, do Lázaro. Após a morte do Lázaro, Marta e Maria e os demais judeus conhecidos que souberam da má notícia, chocados com a má notícia, ainda não estavam a poder assimilar e compreender o amor de Jesus em relação àquela situação. Não estavam a compreender, assim como nós também como seres humanos. Às vezes somos assim, temos dificuldade de entender como Deus pode nos amar se ao mesmo tempo estamos a beber o cálice do amargo do sofrimento. Quando o crente sofre por causa da sua fé em Deus, esse sofrimento produzirá, primeiro, a glória ao nome de Deus. Em seguida, o amadurecimento na fé. Em terceiro lugar, o consolo às pessoas que estão à nossa volta. Porque sempre temos alguém que está à nossa volta, que nos observa,
de como nós vamos conseguir superar ou sair daquele problema. Se bem que tem pessoas que sentem-se felizes ao ver o nosso sofrimento. Eu tenho a plena certeza absoluta de que diante do sofrimento que o cristão enfrenta, passa no seu dia a dia, existe muita coisa por aprender. Não é por acaso que as cartas aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, está escrito, versículo 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Versículo 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu tenho a plena certeza absoluta que através das aflições, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, servem-nos para nos amadurecer cada vez mais na presença do Senhor, conforme os itens que eu acabei de mencionar. O que o sofrimento poderá produzir em nós, a glória do nome do Senhor em nós, o amadurecimento da fé, o consolo às pessoas que estão à nossa volta. Bem que nós temos que também saber separar as coisas. Em que sentido? O sofrimento que aqui está citado na Bíblia Sagrada não é o sofrimento resultado do pecado, a transgressão da lei, se bem que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas esse sofrimento do justo vem acompanhado com a glória de Deus, amadurecimento da fé, uma esperança renovada e transformada na presença de Deus. A pergunta colocada dentre alguns que são crentes, se calhar você que está me assistindo em algum momento, fase da vida, você já perguntou e você tem se questionado, se Deus nos ama, então por que sofremos? Por que as coisas más acontecem às pessoas boas? Os incrédulos usam essa pergunta para desafiar a existência e o caráter de Deus. Em seus pensamentos, se Deus existe, se Deus é bom e se Deus é o Todo-Poderoso, então Ele deveria impedir que as coisas más aconteçam na vida do justo. Mas Deus se permite, existe sempre uma razão pela qual Ele permite com que o cristão passe por situações não agradáveis, por situações não confortáveis aos nossos olhos. Porque aquilo que eu acabei de ler, o versículo da mensagem, da pregação, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Bem-aventurado é aquele que sofre os maus tratos, as perseguições, as calúnias, as invejas. Bem-aventurados são aqueles que sofrem e passam por necessidades financeiras e materiais. Por quê? Porque quando forem provados, receberão a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amem. Vejamos bem. O sofrimento, para além de que ela vem para amadurecer o cristão, ela também vem para testar a nossa fé. Até que ponto você acredita em Deus mediante as circunstâncias difíceis em que você está enfrentando. A entrada do pecado no mundo produziu todo tipo de espécie de efeitos negativos. A epístola ou cartas, 1 João capítulo 5, 1 João, sim, 1 João capítulo 5, versículo 19, já diz, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, ou por outra, em algumas linguagens bíblicas é o mundo jaz no maligno. Só de sabermos que estamos neste mundo, existimos neste mundo, somos sujeitos a passar por situações não confortáveis e agradáveis.
Todavia, a vantagem de estarmos em Cristo Jesus, a vantagem de sermos de Deus, sermos de Cristo, pertencermos a Cristo Jesus, aí então vem a boa notícia. Deus pode cumprir a sua vontade, apesar das coisas mais acontecerem nas nossas vidas. Coisas mais acontecem porque o mundo é um lugar pecaminoso. Desde a queda de Adão, o mundo já vem sofrendo. Desde a queda de Adão, do mundo já vem sofrendo por situações não agradáveis. E Jesus veio com uma boa notícia para nos encorajar a prosseguir nesta caminhada cristã, renovando a nossa esperança em Deus. Vale a pena dizer, esperar em Deus é a melhor coisa que você pode fazer. O profeta Jeremias chegou também de lançar essas perguntas, em algum momento eram difíceis. Difíceis porque Jeremias sentia-se confuso pelas demoras dos julgamentos de Deus na terra. O povo continuava a pecar, mas é engraçado que alguns prosperavam. Tinham condições favoráveis, tinham boas condições, aparentemente. Mas Deus, como é fiel, o julgamento de Deus sempre acontece na vida daquele que espera em Deus, e diante dos nossos olhos sempre teremos o privilégio de enxergarmos e vermos o julgamento de Deus acontecendo neste universo, na terra. A pergunta colocada do profeta Jeremias era: por que os ímpios são felizes e bem-sucedidos? Jeremias capítulo 12, versículo 1 a 2 fala sobre isso. Jó tentou entender por que o ímpio vive até uma idade avançada e até o mesmo se torna poderoso. Jó capítulo 21, versículo 7. Asaf, o compositor do Salmos capítulo 73, compartilha também conosco suas lutas com esses obstáculos comuns. Essas perguntas, se calhar em algum momento você já fez. Por que os ímpios têm tendências de serem felizes e bem-sucedidos? Em algum momento, se calhar você que me assiste, você já tentou compreender o porquê da dor que você está a passar por ela, o porquê da luta, o porquê das perseguições, o porquê dos maus tratos, o porquê dá a entender em que Deus, ele ficou no silêncio totalmente. Mas Deus não está no silêncio. Ou por outro, até podemos dizer que no silêncio Deus também trabalha. Deus não esquece dos seus filhos. E para resumir e terminar com a minha mensagem do dia de hoje, o dia de bênção, o dia em que Deus quer renovar as suas esperanças, o dia em que Deus está também não somente falando comigo, mas também está falando contigo, você que me assiste. Esse dia em que Deus, ele quer providenciar algo bom na sua vida. Os escritores chegaram a uma conclusão e revelam que, apesar das circunstâncias em que um cristão tem enfrentado, ainda há motivos de nos alegrarmos na presença de Deus, e podemos estar confiantes na nossa fé que ainda há esperança em Deus. Sofrimento do cristão, agenda da providência de Deus na sua vida. Deus é tão bom que, em meio a circunstâncias não favoráveis a um justo, a um cristão, ainda há esperança em Deus. Deus utiliza esses meios, essas ferramentas para poder testar-nos, para poder amadurecer a nossa fé, para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas, e também para que sirva de consolo às pessoas que estão à nossa volta. Vejamos bem que os judeus, os amigos, os parentes mais próximos, ao saber da morte do Lázaro, ficaram chocados. Estavam a passar por uma situação dolorosa. Ficaram chocados com
aquele incidente. Mas, todavia, como Deus nunca chega tarde, sempre chega na hora certa, o milagre proporcionou na vida dele algo tremendo. A fé deles foi amadurecida. Não somente a fé, as pessoas que estavam à volta da Marta e Maria perceberam que ainda há esperança em Deus. Então, renove a sua esperança no Senhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade de poder orar por você. Você que está passando por situações amargas, bebendo o cálice amargo do sofrimento. Eu quero orar por você, você que me assiste. Feche os seus olhos, ligue seu pensamento com Deus. Eu quero orar por você porque eu tenho a máxima certeza absoluta que através desta mensagem, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está mudando a sua vida. Deus está renovando as suas esperanças. Mediante essa circunstância, esse cálice do amargo, do sofrimento que você está enfrentando, a providência também de Deus já foi canalizada, providenciada ao seu favor. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso eterno Pai, e eu oro em favor da pessoa que me assiste, da pessoa que neste momento está passando por tribulações, necessidades financeiras, materiais. Essa pessoa que me assiste, que está com uma dor insuportável que lhe retira a alegria ou a paz de Deus na sua vida. Essa pessoa que me assiste, que neste momento está passando por tristezas, angústias que não acabam. Angústias que não têm explicação. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar a vida dessa pessoa que está vivendo momentos tristes, de maus tratos, de perseguições e de inveja na sua vida. Essa pessoa que me assiste, que já tentou entender o porquê das circunstâncias tão difíceis que essa pessoa está enfrentando e até o dado momento ainda não encontra resposta. Meu Deus, console a vida dessa pessoa. Ajude essa pessoa a superar as grandes e as pequenas batalhas. Afinal de contas, está escrito em Romanos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Meu Deus, renova o ânimo dessa pessoa que me assiste, dessa pessoa que me ouve, dessa pessoa que neste momento se calhar está na beira da morte e que está prestes a largar tudo e querer cometer um suicídio. Meu Deus, ainda há esperança na vida dessa pessoa. E eu oro para que essa pessoa que me assiste, neste exato momento, entenda que bem-aventurados são aqueles que suportam as tribulações, porque ao sermos provados, receberemos a coroa da vida. Meu Deus, renove essa esperança na vida dessa pessoa. Meu Deus, que esse sofrimento que essa pessoa que me ouve, que está enfrentando, possa produzir nele ou nela a paciência, a perseverança, o amadurecimento na fé, e que as pessoas que estão à volta dessa pessoa possam aplaudir o Deus que essa pessoa serve, e para a honra e a glória de Deus, o nosso Pai, e eu oro e tenho a plena certeza absoluta que apesar daquilo que ele ou ela está enfrentando, o seu propósito, a sua vontade vai prevalecer na vida dessa pessoa que me ouve. Desde já, eu agradeço, Deus, que o Senhor já está trabalhando no íntimo, no coração, no entendimento, no discernimento dessa pessoa, levantando o ânimo dele e dela, Senhor Jesus. E brevemente, essa pessoa que me assiste por este canal, meu Deus, vai testemunhar a sua grandeza, a sua glória, e as pessoas que estão à sua volta vão recorrer ao mesmo Deus que essa pessoa serve. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço,
Pode passar os céus e a terra, mas a tua palavra, a tua vontade, ela prevalece na vida daquele que espera e ainda ama ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tocar no coração dessa pessoa que nos assiste, para a honra e a glória do teu santo e bendito nome. Muito obrigado. Desde já, eu agradeço. Amém. Muito obrigado pelo tempo que você que me ouve do outro lado, você se disponibilizou para ouvir essa pregação de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus continue lhe dando forças para poder vencer as barreiras, superar os obstáculos, dar a volta por cima e entender que vale a pena nos alegrarmos nas tribulações, vale a pena nos alegrarmos quando as pessoas nos maltratam, quando as pessoas nos desprezam, quando as pessoas viram-nos as costas no momento e na fase em que nós mais precisamos deles. Nos alegramos nas tribulações, porque ainda existe um Deus que tem a capacidade de mudar o percurso da nossa história. Deus te ama. Deus ainda precisa de você. Deus não desistiu da sua pessoa. Que Deus abençoe. Não se lembre, faça parte conosco neste canal da Igreja Pentecostal Deus de Amor no YouTube e no Facebook. O link está escrito aí mesmo na descrição. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Exprima os seus sentimentos a Deus e, por favor, sinta essa vontade em abrir-se para que possamos saber como ter uma direção de como orar por você, orar pela sua família, as pessoas que estão à sua volta, para que eles também possam entender quem é Deus na sua vida, o Deus da sua vida, que para ele não existe palavra impossível. Pois a Bíblia Sagrada nos diz que em tudo, nada é impossível para Deus. Lucas 1,37 já fala sobre isso, porque para Deus nada é impossível. Que a vontade de Deus permaneça na sua vida, que o propósito de Deus prevaleça na sua vida. Em meio a essas circunstâncias difíceis, que Deus continue se manifestando na sua vida. Para aqueles que desejam ajudar a obra de Deus, no final desta live aparecerá os números da conta da nossa igreja. Sinta-se à vontade em ajudar a obra do Senhor. Ajude a obra do Senhor com alegria, com amor, com aquilo que você propôs no seu coração. Ajude a obra do Senhor com uma boa intenção, não com uma má intenção ou com uma má motivação. Porque afinal de contas, se não formos a querer ajudar alguém, mas com uma má motivação, Deus não recebe. Mas quando nós ajudarmos a obra do Senhor com uma boa motivação, entendendo que Deus ele quer qualidade, a questão em causa não é a quantidade, mas sim a qualidade. Como você apresenta a Deus a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto? Como você apresenta? Isso é o que pesa mais. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus possa recompensá-lo. Essa oferta que está vindo do seu coração para poder ajudar, para que a obra de Deus possa crescer cada vez mais através desses recursos que você está investindo e contribuindo na obra do Senhor. Você está semeando e você vai colher. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.